10 alimentos que você não deveria dar para o seu cachorro. Todos nós carregamos esta culpa, mas como não sabemos o que fazer naquela hora com aqueles olhares meigos e pidões, cedemos e sem querer os matamos bem devagarinho. E por mais que você se sinta triste por não dar o que eles querem, não cedam, pois existem muitos alimentos que são inofensivos para nós humanos, mas para eles são mortíferos. Então está aqui neste vídeo um guia para você entender e tratar melhor o seu animal, não oferecendo mais a ele alimentos que podem fazer muito mal. Vamos para o vídeo? Número 10. Cebola e alho. Geralmente, a maioria dos cães e gatos ficam longe do cheiro do alho e da cebola, mas existem animais que comem de tudo e com certeza não vão deixar passar mais uma oportunidade de comer novamente qualquer coisa que lhes oferecer. Já vi pessoas dando restos de cheeseburger aos seus pets sem saber que aquele alimento vai com certeza adoecê-lo. Segundo a Pet Poison Helpline, uma central de controle de intoxicação animal com atendimento 24 horas nos Estados Unidos, plantas e legumes da família da cebola como alho, alho poró, xalota e cebolinha, só para citar alguns, possuem disulfeto de N-propil. Este elemento químico destrói os glóbulos vermelhos dos animais, que causa anemia e pode causar vários danos nos órgãos internos se não forem tratados a tempo. Os sintomas mais comuns são náuseas, vômitos, diarreia, letargia, dor abdominal e coração acelerado. Estes sintomas geralmente aparecem depois de vários dias. Se você suspeita que o seu bichinho está intoxicado com cebola ou alho, leve-o a um veterinário imediatamente. Número 9. Lírios. Segundo a doutora Justine Lee, veterinária e toxicologista especializada em emergência e tratamento crítico, os lírios são extremamente tóxicos para os animais e podem destruir os rins deles. Na verdade, existem dois tipos de lírios, os benignos e os perigosos. Os benignos são os lírios da paz, o lírio peruano ou as tromélias e o copo de leite colorido. Eles oferecem menos perigo ao seu animal de estimação, já que não vêm da família dos Lilium e dos Hemerocallis. Mas isso não significa que são totalmente inofensivos. Ainda podem causar irritação na boca, língua, garganta e esôfago. Mas se o seu amiguinho foi intoxicado com lírio benigno, dê a ele uma coisa saborosa como caldo de galinha para ajudá-lo a retirar os cristais de sua boca, se livrando então desses sintomas desagradáveis. Existem ainda outros tipos como o lírio tigre, lírio de um dia, lírio da Páscoa, lírio vermelho e muitos outros que podem ser encontrados facilmente em qualquer jardim. Eles são altamente perigosos e podem matar o seu animal, principalmente os gatos. Os tipos perigosos podem causar perda de apetite, vômito e excesso de urina e aumento de salivação. Como em qualquer caso de intoxicação, o quanto antes de você levar o seu pet para o veterinário, melhor. E fiquem atentos ao seu comportamento diário, especialmente aqueles que saem para dar uma voltinha que você não sabe nem onde ele foi e o que comeu. Essa intoxicação por lírios é muito séria. O tratamento geralmente requer 3 dias inteiros de internação. Número 8. Abacates. Os abacates têm um monte de benefícios para a saúde, por isso vale muito a pena incluí-los na sua dieta. Mas o mesmo não se aplica aos nossos bichinhos. Os abacates contêm uma toxina fungicida chamada persina. De acordo com o Centro de Intoxicação dos Estados Unidos, ele tem um nível moderado de toxicidade e afeta apenas algumas espécies. Os sinais básicos de intoxicação por persina são problemas gastrointestinais, respiratórios e cardíacos, tanto nos cães como nos gatos, além de
que seu pet também pode se engasgar com a fruta se ele por acaso engolir o caroço. Pode ficar preso no esôfago, estômago ou intestino. Então, é muito bom deixar eles bem longe, não somente dos abacates, mas também dos caroços que você joga no lixo. Número 7. Café e chocolate. Todo mundo parece já saber que é proibido dar chocolate aos pets. Então isso não é mais nenhuma surpresa. Já o café, bem, eu não me lembro de ninguém que sente ao lado do seu cão ou gato para tomar o café da manhã. Mesmo assim, vou explicar por que não podem ingerir nenhum dos dois. Segundo o Centro de Controle de Intoxicações, a cafeína pode ser pouco ou extremamente tóxica para qualquer animal. Ela pode causar aumento dos batimentos cardíacos e na temperatura do corpo, excesso de urina, desidratação, tremores, convulsões e até a morte. O chocolate tem sua parcela de consequências terríveis também, principalmente o amargo, pois contém teobromina. Essa é a substância que faz o chocolate ser tóxico para os animais. Então, quando as pessoas dizem que o cãozinho delas se intoxicou com o chocolate, na verdade eles se intoxicaram foi com a teobromina. Os sintomas iniciais são problemas de digestão, desidratação e diminuição dos batimentos cardíacos. As fases avançadas da intoxicação por teobromina são convulsões e até mesmo a morte. Sempre mantenha os chocolates fora do alcance dos seus pets para que eles não fiquem tentados a comê-los. Número 6. Ossos. Cães e ossos são como macarrão e queijo. Ambos andam de mãos dadas. Não estou dizendo que você não pode dar um grande e suculento osso para o Bob mastigar. Na verdade, você deve mesmo fazer isso. Os ossos são uma ótima fonte de minerais e nutrientes para o seu amiguinho. E mais, morder osso estimula as enzimas salivares que ajudam a prevenir a gengivite e o acúmulo de placas nos dentes. Você só precisa tomar cuidado com quais tipos de ossos vai dar ao seu amigo. De acordo com o American Kennel Club, o maior registro genealógico de cães de raça pura do mundo, os ossos de aves como frango e peru, assim como os de porcos, estão totalmente proibidos. Estes tipos podem lascar, fazendo com o cão engasgar, ferir, rasgar a boca, esôfago, garganta e intestino. A maioria dos veterinários concordam que os ossos de carne crua não oferecem perigo. Ainda assim, é bom ficar de olho no seu cachorro quando ele estiver saboreando um. É aconselhável não deixar ele mastigar um osso por mais de 15 minutos. Depois disso, coloque na geladeira para dar a ele numa próxima refeição. Jogue qualquer osso cru fora depois de 3 ou 4 dias. O tamanho também é importante. O osso deve ser maior que o tamanho do comprimento do focinho do cachorro. Caso contrário, o animal pode se engasgar o engolindo inteiro, já que qualquer osso pode se quebrar quando é bem mastigado. Muitos donos de cachorro nem se arriscam. Você sempre pode dar rações com alto valor nutricional, oferecer coisas mais seguras para ele mastigar e escovar os dentes dele para substituir as vantagens que o osso traz. Mesmo assim, com ou sem osso, é bom fazer essas coisas de qualquer jeito. Número 5. Maçãs. É de se espantar que uma coisa que os seres humanos deveriam comer uma vez por dia para manter o médico bem longe, fazer mal aos pets. Pois é. Infelizmente, a maçã, está na lista negra dos animais, principalmente as vermelhas. Não dê frutas ao seu cachorro ou gato, pois há riscos de reações alérgicas. E não é a maçã que é propriamente perigosa, e sim as sementes. Elas contêm cianeto,
que é inofensivo para as pessoas se for ingerido em pequenas doses, mas é extremamente prejudicial aos animais. Vômitos, diarreia e desidratação são os primeiros sintomas de intoxicação e não é só nas maçãs. Você pode encontrar essas sementes na cereja e no damasco também. Se o seu cãozinho está com estes sintomas sob o cianeto por causa da ingestão dessas frutas, leve-o ao veterinário imediatamente. Número 4. Tomates. O tomate, junto com as batatas e berinjela, contém uma substância chamada solanina. Ela fica mais concentrada nas partes verdes destas plantas, folhas e caule, bem como nos legumes que ainda não amadureceram. Ela não afeta os humanos, mas os pets não escapam dos seus poderes tóxicos. Se o seu cachorro entrou na horta de seus tomates e comeu o que não devia, como sempre, observe os sinais de intoxicação por tomatina: problemas digestivos, perda de coordenação, fraqueza muscular, tremores e convulsões. Um tomate bem madurinho por semana não faz mal algum para o seu pet, mas é sempre bom perguntar ao seu veterinário sobre isso só para garantir. Número 3. Ovo cru. Finalmente, um alimento que tanto faz mal para os humanos quanto para seus amigos de quatro patas. Estou falando da adivina. A adivina, que é encontrada na clara do ovo, atrapalha o metabolismo da vitamina B no corpo. Este bloqueio pode causar o ressecamento e a escamação da pele, que pode até infeccionar se seu pet se coçar muito. Considerando que a pele seca geralmente coça, o risco é grande. De acordo com a Sociedade Americana de Prevenção de Crueldade contra Animais, a contaminação por bactérias é outro grande perigo nestes casos. Assim como as pessoas, os gatos e cachorros também se intoxicam por salmonela ou E. coli quando comem ovo cru. Essas bactérias podem estar tanto na gema quanto na clara. Então, cozinhe bem o ovo antes de comê-lo ou oferecer um pedacinho ao seu pet. Número 2. Uva ou uva passa. Só para você ter uma ideia do quanto estes alimentos são tóxicos para os seus bichinhos, pense nisso. 14 gramas de uva já são suficientes para envenenar um cachorro de 4,5 kg. E tudo pelo efeito negativo que as uvas e uvas passas têm nos rins deles. Os sinais de irritação são letargia, perda de apetite, diarreia, vômitos e desidratação. Não espere que o seu cãozinho melhore sozinho. Você precisa levá-lo ao veterinário caso tenha qualquer suspeita de intoxicação. Claro, o melhor tratamento continua sendo a prevenção. Mantenha todos os alimentos desta lista fora do alcance dos seus amiguinhos peludos, inclusive deste agora. Número 1. Sorvete. É isso mesmo, nada de dar essa deliciosa sobremesa para o seu companheiro canino ou felino. Que peninha do Bob! O problema principal aqui é o leite e o açúcar. Tendo em mente que grande parte dos animais adultos é intolerante à lactose, o sorvete não cai bem no organismo deles. Então, ao invés de sentir a mesma alegria de você ao saborear um pote de sorvete, o seu bichinho vai ter diarreia, vômito e problemas gastrointestinais. Além disso, o excesso de açúcar pode causar desagradáveis problemas dentais. Não importa o quanto o seu cachorro ou gato esteja implorando por um pouquinho de sorvete, não dê. No fim das contas, o que importa é a saúde deles. Você conhece outros alimentos que fazem mal para cães e gatos? Então escreva aí nos comentários os que eu esqueci de mencionar, já que estas são informações super importantes e muito valiosas para quem se importa com eles e com o seu próprio bolso. Compartilhem essas informações com todos os seus conhecidos para ajudar aqueles que não sabem nada sobre de como realmente
tratar um pet e deixá-lo em pleno vigor. Se inscrevam, curtam, compartilhem, cliquem no sininho. E então, gostaram do conteúdo? Espero que sim. Nos veremos no próximo vídeo. Abraços fraternos.